Quantos milhões de americanos passaram a ter esteatose, a gordura hepática, e quantos já estavam anualmente? Então, no geral, 4,5 milhões de adultos americanos são diagnosticados com a doença cada ano. 4,5 milhões, mais ou menos aí 1,5% da população. E desses 4,5 milhões, 45 mil morrem como resultado. Só que esse ano estimaram um aumento de 2 milhões de casos. Então, repetindo, de 4,5 milhões, isso foi aumentado para 6,5 milhões. Então, um aumento de 2 milhões de casos. É um aumento absurdo, que coincide com esse aumento aqui de 50% da Harvard, também da Universidade de Michigan, de 30%. Então, tudo está apontando nessa direção, né? Os dados do governo também indicando que 2 milhões a mais de casos. É incrível. E como resultado, muita gente está morrendo. Como resultado, 15 mil pessoas morreram por conta desses 2 milhões de casos adicionados. Então, é incrível quão prejudicial são essas medidas de confinamento. E é simples, o fato é puro, simples, não tem que esconder, não, é óbvio. Então, 40% de obesidade é o que estudo relatado aí nos últimos podcasts que eu gravei, nos últimos vídeos que eu gravei, eu mostrei que os novos dados indicam que mais de 40% da população adulta americana está obesa. Então, é 42%, gente. Nunca havia passado de 40%. Foi um aumento de 4 ou 5% da obesidade nesse último ano e realmente um recorde total. Então, o consumo de álcool está piorando, a obesidade aumentou por conta do consumo de álcool e por conta do consumo das porcarias aí que as empresas, grandes empresas de alimentos processados, constataram nas suas contas. Então, essa crescente epidemia dos danos de fígado aí está sendo sobrecarregada pelos óleos, ômega 6 pufa e as porcarias refinadas. Então, vamos comercial aí, pessoal, mas fiquem ligados que logo em seguida eu vou falar um pouco mais sobre os relatos médicos, sobre a crise atual do fígado gordo e outros estudos, o que eles estão revelando, além de mais informações pertinentes sobre o tema. Fiquem ligados. Então vamos remoer bastante sobre esse assunto, pessoal. Mais adiante, esses relatos anedóticos dos médicos sobre o aumento do consumo de álcool, seus pacientes durante a pandemia foram confirmados por vários estudos. Por exemplo, os pesquisadores da Universidade de Medicina de Arizona, nos Estados Unidos, que Arizona, por sinal, está passando por uma auditoria sinistra lá na recontagem dos votos, um assunto totalmente diferente, mas eu vou falar, por conta da corrupção nas eleições americanas. Então, o estado de Arizona está passando por uma recontagem, uma auditoria dos votos por conta da fraude, né? A fraude das eleições e também tem a fraude do vírus atual, que os números são inflacionados numa taxa exponencial. Provavelmente, as taxas reais, verdadeiras de óbitos são 10 vezes menor do que a atual. Né, são 10% do que a atual, que alguns estudos indicam. Mas vamos ao estudo da Arizona, porque os pesquisadores de medicina dessa universidade constataram um aumento realmente incrível na doença hepática com o lockdown. Então, olha o que eles falaram. Em suas palavras, esse aumento no uso prejudicial de álcool e comportamentos relacionados provavelmente terá impactos psicossociais, interpessoais, ocupacionais e de saúde adversos e prolongados, enquanto o mundo tenta se recuperar da crise causada por governadores incompetentes. Então, já sabe onde é a raiz do problema. Mais adiante, um estudo do jornal inglês Lancet, já o jornal inglês Lancet, o editorial de hepatologia também observou que as vendas nas lojas de bebidas alcoólicas do Reino Unido aumentaram 31% em relação ao mês anterior, em março de 2020. O mês que o Reino Unido, não preciso nem enfatizar, o mês que ele entrou no lockdown econômico. Então, o fechamento econômico inconstitucional desumano aumentou em 31% a venda de álcool no Reino Unido, na Inglaterra. Depois, os pesquisadores da Arizona relataram o seguinte, eles citaram pesquisas conduzidas pela Alcohol Change do Reino Unido, os pesquisadores da Arizona citaram os estudos do Reino Unido, que descobriram que 1 em cada 5 daqueles que bebiam álcool diariamente aumentaram substancialmente a quantidade que estavam bebendo durante o fechamento econômico. Então, 20% das pessoas aumentaram bastante, isso no Reino Unido. Então, realmente, como vocês podem notar, é uma tendência global e fazer uma reflexão, algo desumano, antiético, inconstitucional, obviamente, ilegal. Eu diria que é um crime contra a humanidade, todas essas medidas tirânicas que realmente aumentaram os óbitos, aumentaram a obesidade, aumentaram o fígado gordo, tudo que sabemos que causa óbitos, mortes. Então, mais mendigo, mais pobreza, suicídio aumentou dramaticamente. Você vê lá nos Estados Unidos o estado de
Louisiana, diz que o suicídio bombando, então o pessoal liga lá para dizer, estou me matando, me salva. Então tem muita gente, eles aumentaram no mês do lockdown de 100 mil pessoas, de 1.000 pessoas ligando por dia para 25 mil pessoas por dia. Nunca houve aumento do tipo. 25 mil pessoas por dia ligando, de 1.000 para 25 mil repetindo. Então realmente, a taxa de suicídio, se não me engano, nos Estados Unidos é de 40, 50 mil pessoas por ano. E agora subiu para próximo de 100 mil ou mais. Então está algo realmente, um crescimento muito súbito e desproporcional ao que vivemos no passado. Nunca houve um aumento súbito desse jeito, mas com certeza é proporcional, consequente do confinamento. Então, por isso o aumento de álcool é apenas um dos problemas aí que sofremos como sociedade, por conta da mídia e dos políticos, a mídia e os políticos realmente causando enorme prejuízo na saúde da população e no bolso da população, mas o álcool é péssimo, se vocês entenderem melhor. A doença hepática gordurosa, ela é diagnosticada quando pelo menos 5% do peso do fígado é gordura, então 5% do peso do fígado, quando isso passa a ser gordura, passa a ser o fígado gordo. Já é caracterizado, já é diagnosticado o fígado gordo. Então isso pode progredir mais adiante para uma estatohepatite, que é caracterizada por uma inflamação crônica, uma progressão de cicatrizes avançadas, a cirrose que vocês conhecem, a insuficiência hepática. Então, realmente as estatísticas são alarmantes, pode levar a quadros muito graves. Então, as estatísticas e os dados mostram que 35% daqueles que bebem cerveja constantemente, cachaceiro, pinguço, 30% deles, pode chamar o que for, né? Desenvolverão doença hepática avançada. Então, 35% deles, então se você conhece alguém que bebe bastante, você já sabe. Então, o vinho, muita gente acha que é chique, acha que é rico em antioxidantes, né? Aquela ladainha, aquela desculpa, mas vinho faz bem. Não, nada disso. O álcool faz mal para todo mundo, né? Top o fígado de todo mundo, para você alcançar uma quantidade significativa do antioxidante principal do vinho, que é resveratrol, né? O tão famoso resveratrol. Todo mundo, manchete de jornal. A mídia falsa. Vinho é excelente para a saúde. Cheio de resveratrol. Não, só que você precisa de 20 copos de vinho para atingir uma quantidade de resveratrol mostrada nos estudos. Então você vê como a mídia distorce as coisas e tudo se torna falso e incompleto, informações desconexas, dados reducionistas, dados incompletos, fora de contexto e tudo isso que acontece na mídia. Todos aqueles gráficos que você vê, tudo falso. Grande maioria. Então 20 copos de vinho é sustentável. Agora você pode tomar um suplemento de resveratrol, transresveratrol. É muito bom, suplemento caro, mas vale a pena. Vende aqui no Brasil também. Então, realmente, o álcool danifica o intestino, barreira hematoencefálica, seja vinho, cerveja, o que for, vodka, barreira hematoencefálica, aquela barreira sangue-cérebro, onde entra os nutrientes no seu cérebro. Então, os nutrientes passam a ter problemas para entrar no cérebro e a função é comprometida como um todo.